Olá! Posso te convidar a fazer um passeio histórico comigo? Vamos voltar ao ano de 1500 para ver como era a vida na Baixada Santista naquela época? Quando os portugueses ancoraram suas caravelas no que viria a ser o Brasil, mais de 5 milhões de indígenas de diversas etnias e falantes de variadas línguas já habitavam essas terras. Para chegar ao nosso território e ao restante do mundo, o homem se deslocou por milhares de anos. Uma jornada que começou na África. As diversas etnias que se fixaram no Brasil fizeram um longo percurso, passando pela América do Norte, através do Estreito de Bering e foram descendo o continente até outras regiões, como a Amazônia. Chegando aqui, buscaram o nosso litoral, repleto de peixes e frutas nativas. E você acredita que ao chegar à Baixada Santista, os grupos indígenas deram de cara com outro pessoal? E não eram os portugueses ainda. Eram os homens do Sambaqui, grupos que migravam sempre pelo litoral e já ocupavam a região há cerca de 8 mil anos. Isso muito tempo antes da chegada dos povos indígenas, vindos do interior do continente. Pior é que os homens do Sambaqui tiveram que dar no pé quando esses grupos indígenas chegaram à Baixada Santista. É muita história, não é? Vamos agora mesmo fazer essa viagem aos tempos primordiais da ilha de Goaió. Ops, Ilha de São Vicente. Mas para fazer essa viagem é melhor entrar na canoa certa e estar bem acompanhado. Vamos embarcar? A terra onde nós estamos agora, que é a ilha, estava ligada ao continente. Então o mar teria invadido uma parte mais baixa da terra, foi coberta de água e formou então aquilo que nós hoje chamamos de ilha. Todas as populações americanas, diferentes grupos, vieram da Ásia. Os primeiros que chegaram foi o chamado Homem do Sambaqui. Eram grupos de 80, 100 pessoas. Só viviam na região que hoje, para nós chamamos de manguezais, porque eles só viviam de frutos do mar. Comiam também pequenas caças. Quando morria alguém, eles enterravam em posição pré-natal, cobriam com conchas e também cobriam com objetos que pertencessem ao morto. O que mostra que eles eram pessoas que tinham uma cultura. Os indígenas, que eram do grupo Tupi-Guarani, tinham até 400 pessoas. E os Tupi-Guaranis, eles tinham não só agricultura, como também eles tinham uma grande vantagem militar. Então, um grupo de 400 pessoas que chegou, vamos supor que nesse grupo tivesse, digamos, 200, 250 guerreiros, vamos falar assim, né? Porque tem as mulheres e as crianças, e que eles encontraram o Homem do Sambaqui. O Homem do Sambaqui não tinha condições, vamos dizer assim, numéricas e nem de resistir, e também não tinha como armas, vamos dizer assim. O Homem do Sambaqui fugiu, foi para onde hoje é o litoral norte, a salvo, vamos dizer assim, do ataque dos Tupi-Guarani. A instalação dos indígenas na Baixada Santista ocorreu aos poucos. Antes disso, os tupiniquins de Piratininga, atual cidade de São Paulo, desciam a Serra do Mar para pescar, mas era algo sazonal. Os tupis, eles não habitavam permanentemente o litoral, a ilha que eles chamavam de Guaiaó, que quer dizer separado do continente. Então eles habitavam preferentemente o Planalto, que naquela época era onde hoje o centro da cidade de São Paulo. Eles desciam a serra através da Mata Atlântica para chegar aqui no litoral para poder pescar. Havia dois irmãos que eram caciques. O cacique Caiubi, eram todos Tupi-Guarani, ocupou a região onde hoje é a cidade de Santos. E o cacique Piquerobi ocupou a região, a área onde hoje é a cidade de São Vicente. O rei de Portugal, daquela época,
Dom Manuel, da dinastia de Avis, ele mandou uma expedição oficial de 3 caravelas, comandada por Gonçalo Coelho, passaram pela ilha de São Sebastião, no dia de São Sebastião, que chegaram aqui, era 22 de janeiro de 1502. Então falaram, bom, São Vicente Mártir. Aí deram o nome de São Vicente Mártir. Eles não se comunicavam com os, quer dizer, não se comunicavam porque não tinham a língua dos índios. Então o que eles fizeram? Deixavam degredados para conhecerem a língua dos índios, para quando chegassem outros portugueses, pudessem ser intérpretes. Os índios viam chegar os europeus, porque vinham também os franceses, depois vieram os holandeses, além dos portugueses, né? No começo receberam bem, mas depois eles viram que os europeus não estavam fazendo visita. Começaram a se misturar com as índias. E aí nasce uma população luso-indígena. Como resultado dessa mistura de povos, a região foi ganhando uma identidade própria, que foi surgindo da interação entre indígenas e europeus. Aí houve uma inter-relação. Tanto os índios começaram a imitar os costumes dos portugueses, como também os europeus, não só portugueses, começaram a imitar os costumes indígenas. Os europeus tinham um problema que era a alimentação. Então aí o que eles tiveram uma ideia? Começaram a plantar cana-de-açúcar. Eles vendem o açúcar, então há um momento de prosperidade. A professora Vilma levou a gente bem longe, não é mesmo? Ela sabe muito. Quem quiser se aprofundar como ela, vale a pena conhecer seus 2 livros. Santos, um encontro com a história e a geografia. Fronteiras transitórias, o processo da ocupação da Baixada Santista. Ainda tem muita história para a gente conhecer. As marcas e heranças dos primeiros habitantes da Baixada Santista estão presentes até hoje, nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Haja tupi para descobrir o Brasil. Logo, logo a gente faz outra viagem no tempo. Até a próxima!